Olá, família! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma atualização de dois casos. Dois casos em que o Dr. Roberto participa e participou ativamente. Estamos falando dos casos do Sr. Zacarias Lima e da nossa carinhosa Dona Lu. Dona Lu que ainda se encontra desaparecida e Sr. Zacarias que já foi encontrado, só que o desfecho da história ainda não aconteceu. Um caso que mexeu com o imaginário, com a sociedade em geral, para saber o que aconteceu com o seu Zacarias. Depois ele foi encontrado, da forma como foi, suspeito sendo ouvido, depois histórias e contradições sendo mostradas ao vivo, no caso do senhor Zacarias Lima. E aí, o senhor Zacarias Lima é encontrado. Vamos acompanhar, o senhor Dr. Roberto vai falar sobre o que aconteceu com o senhor Zacarias e como está a história hoje. Porque a família, o Marcos, a Jennifer e todos os filhos ainda sofrem, porque a justiça não foi feita. Vamos entender essa atualização do caso do Zacarias e aproveitar para falar também da nossa carinhosa Dona Lu. Doutor Roberto, como vai? É sempre um prazer tê-lo aqui, é sempre uma honra recebê-lo aqui. Paulo Marconde, eu que tenho que agradecer a oportunidade aqui de participar do seu canal, das nossas lives aqui, que as pessoas nos acompanham, né? Então, é uma honra, um prazer poder desfrutar, né? Vamos dizer, dessa possibilidade de participar aqui e expor os casos, né? Que eu estou à frente aqui, principalmente na cidade de São Paulo, né? Então, é uma honra aqui, eu mando assim para todos aí, né? Um abraço a todos que nos acompanham aí no seu canal aqui, Marconde. Doutor Roberto, a honra é nossa, porque o trabalho que o senhor faz para a população que não tem condições de arcar com os honorários de um advogado, e o senhor faz isso de forma gratuita, recebe e acolhe essas pessoas, é a gente que tem que agradecer o senhor por estar aqui, só para fazer essa correção. E o canal é nosso. Vamos falar sobre o seu Zacarias, doutor Roberto? Como é que... Vamos fazer de forma rápida o que aconteceu com o seu Zacarias e como está a situação desse caso no presente momento. O caso do seu Zacarias, né, aqui na região da Grande São Paulo, próximo à represa de Guarapiranga, ele desapareceu no dia 2 de junho, né, ele trabalhava como caseiro nessa chácara que nós estamos vendo aí, tá, e depois de alguns dias, né, a família tentou entrar em contato com ele, tá, porque ele, de fim de semana, ele ia para casa, ficava durante a semana na casa que ele tomava conta, né, na chácara, tá? E aí, nesse fim de semana, ele não compareceu. E aí, na semana seguinte, a família foi atrás, né, para saber informações dele e não obteve nenhuma informação, né? Tanto por parte da patroa, a única informação que a família obteve foi de um outro funcionário que trabalhava na casa, que disse para esse familiar, para o filho dele, o Rafael, né, que ele teria saído com uma mulher lá da chácara, né? Isso numa quinta-feira. Né? E aí depois, para um outro funcionário da chácara, né, ele teria dito que seu Zacarias teria saído para comprar pãezinhos. Né? E estive no local, uma padaria mais próxima lá de carro, né, ficaria distante uns 15 minutos. Ele precisaria ir, né, se fosse para comprar realmente pãozinho, de bicicleta, é o que ele fazia sempre. Ele saía de lá, ia para a casa dele de bicicleta. Então, ele precisaria utilizar essa bicicleta para poder comprar o pãozinho. E a bicicleta estava no local. Então ele não A foi família comprar pão. não foi comprar pão e nem saiu com outra mulher. Tá? Então, a família, diante dessas informações, né, que eram conflitantes, acionou a polícia, o 100º DP, que é próximo lá da região, né, que iniciaram as buscas preliminares. Né? No segundo, terceiro dia, né, dessas buscas pelo 100º DP, a equipe lá do 100º DP, a família acabou fazendo umas buscas na própria chácara e encontraram a roupa do seu Zacarias num outro ponto, né, da chácara. Né? Então, estavam lá abandonadas as calças, o sapato, né? E aí o que eles fizeram? Eles levaram para a delegacia, como era um final de semana,
né, orientaram quem estava lá de plantão a levar ao DHPP, Delegacia de Homicídios Especializadas da capital, né, que fica na região central. E aí foi isso que eles fizeram. E aí, quando é levado lá no DHPP, né, aí recebem esse material, né, que foi levado para a perícia, e aí há um conflito, né, entre as duas delegacias. E acaba o inquérito policial para a apuração desse desaparecimento de Santa Catarina. E aí depois, acho que, se eu não me engano, uma semana, 2 semanas, a família me procura pedindo ajuda, né, para poder esclarecer o caso. Tanto é que eu vou no 100º DP, aí o delegado me atende, informa o inquérito, eu remeti, né, para o DHPP. E aí, na sequência, no DHPP, falei com a delegada responsável, a doutora Magali, que estava à frente desse inquérito policial, né, que quero deixar aqui, fazer um parênteses, né, pelo brilhante trabalho que ela e a equipe dela fizeram, né, apesar de todo o tempo que decorreu, a gente sabe que uma investigação não é tão rápida assim, mas fizeram um excelente trabalho. Então, aí o que acontece? Aí, no outro dia, a delegada, juntamente com a sua equipe, foi fazer uma análise do local, em loco lá, para poder conhecer. Foi uma sexta-feira à tarde, me chamaram, aí eu estive lá, juntamente com a família. E nesse dia, né, a delegada acionou o Corpo de Bombeiros da represa, que tem um batalhão lá, com barcos, tudo, e foram lá fazer um mergulho na região lá próximo a essa chácara, que essa chácara é banhada, né, pela represa. E aí fizeram lá um mergulho, né, e não localizaram nenhum corpo, né, nada afundado, que já fazia mais ou menos mais de, se eu não me engano, acho que 3 semanas que já está parecido, e esse corpo, provavelmente, né, se estivesse, né, nas águas, já estaria boiando, e o que não aconteceu. Até houve a suposição de que teriam amarrado uma pedra nesse corpo, e esse corpo, então, estaria no fundo da represa. E na parte rasa onde nós estamos vendo as imagens, né, beira mais ou menos de 3 a 4 metros, e no ponto médio da represa, né, chega a 12 metros de profundidade, né? Então, fizeram essa varredura ao redor da chácara e não encontraram. E aí, a par disso, a autoridade policial começa a fazer a oitiva dos familiares do seu Zacarias, né? Tenta diversas vezes a patroa do seu Zacarias, a dona da chácara, mas ela só vai depois da quinta tentativa, né? E aí comparece, presta o seu depoimento junto à autoridade policial do DHPP, né? E o principal suspeito aí também é intimado novamente para prestar esclarecimentos. Por que eu digo que o principal suspeito, e hoje já indiciado, né? Eu ainda não vou falar o nome dele, porque estou aguardando para ter a certeza, né, que ainda não tive a liberação nos autos, né, do processo crime, tá? Então, somente, deixa eu explicar para as pessoas, com o recebimento da denúncia, né, é que é franqueado o acesso ao processo digital. Então, por enquanto, eu não vou falar o nome, né, para a gente preservar, porque eu quero ter a certeza, né, para não cair nenhum erro aqui, nenhum equívoco. Uhum. Tá? Mas o principal suspeito é chamado, né, presta depoimento, e esses 2, 3 depoimentos que ele deu, ele sempre contradiz as informações. No primeiro depoimento também que ele deu, ele falou que o seu Zacarias teria saído para comprar pãozinho. Depois, no segundo, né, ele alega que seu Zacarias saiu com uma mulher, né? E aí já no terceiro depoimento ele vem com uma receita médica lá e que ele estaria tomando, né, remédios controlados e que ele teria problemas, né, psicológicos, né? Então ele já vem montando uma estratégia de defesa. Sim. E eu assisti um vídeo, né, que um dos filhos do seu Zacarias vai até a residência desse suspeito, e a esposa dele, já no primeiro vídeo lá que eu assisti, tá? Depois eu te passo esse material, Marconi, Uhum. tá? O que acontece? A esposa dele já começa a criar um álibi, né, para os filhos do seu Zacarias. Ele pode ter ido naquela direção da estrada, né, uma mata, alguma coisa, pode ter caído na floresta, tal. E aí, no segundo vídeo, né, já dá uma outra informação, ou seja, já criando um álibi, né,
que sabia, né, que o seu companheiro, o seu marido, teria cometido aquele crime, né? A gente não sabe, eu ainda não tenho essa informação, seria leviano da minha parte, né, se é um homicídio doloso ou culposo, tá? Por isso que eu prefiro, assim, hoje, né, assim, falar em suspeito, né, e qual seria, vamos dizer, o crime que ele teria praticado, né? A partir do momento que eu tiver acesso à denúncia, tá, que aí já o Ministério Público já ofereceu a denúncia, aí eu passo com maiores riquezas, detalhes, né, as informações aqui desse processo, Mas o Ministério que eu Público já ofereceu denúncia. já ofereceu a denúncia, inclusive com pedido de prisão preventiva. Tá? Uhum. Tá nas mãos, segundo informações do cartório, né, do Fórum Criminal aqui da Barra Funda, está nas mãos da autoridade judiciária, né, fazer o despacho, né, receber essa denúncia e decretar ou não a prisão preventiva do seu Zacarias. Né? Mas, a par disso, né, voltando aqui à investigação, aí depois de quase 25 dias, né, do desaparecimento dele, a polícia retorna, né, para a chácara, né, e conseguem, né, fazer uma nova varredura, e dessa vez num terreno vizinho, né, um terreno baldio, descobrem lá um poço artesiano, que, segundo informações dos filhos do seu Zacarias, né, logo na primeira semana de investigação deles, eles estiveram dentro desse poço. Eles desceram, um deles desceu por volta de mais ou menos de altura 3 metros, Isso. esse poço uma altura de mais ou menos 18 metros, né, na mão, né, foi escalando, né, tipo Homem-Aranha. Só ele não foi até o fundo, né, porque não tinha nenhuma corda, né, e ele ficou com medo de cair lá e, vamos dizer, se machucar, até mesmo morrer. Com Né? certeza, a altura é considerável. Considerável, né? E com um diâmetro mais ou menos por aí de 1 metro, para você se segurar, não tinha nada para você se apoiar, né? É muito perigoso, né? E aí eles decidiram voltar e fecharam esse poço. E aí, por volta do dia 30 de junho, mais ou menos, que foi a data, né, da localização, 30 de junho, mais ou menos a data da localização do cadáver, né? Foi. Aí a polícia localizou esse poço artesiano, né? E aí chamaram os bombeiros, porque vinha um cheiro muito forte, né, da alçada do corpo já em estado avançado de putrefação. Então soltam gases, né? E isso vem, e aí os bombeiros realmente desceram com equipamento e confirmaram que havia um corpo lá, né? Aí fizeram o içamento desse corpo, desse cadáver, né? E quando retiraram o cadáver, né, aí é bom deixar bem claro que 2 filhos do seu Zacarias, tá, reconheceram o corpo. Né? E deixar bem claro aqui também, quando encontraram o corpo, a cabeça estava amarrada com 2 sacolas plásticas. Né? A blusa que seu Zacarias usava, né, essa blusa preta, tá? E sem as calças. Né, que as calças já tinham sido encontradas pelos familiares do outro lado oposto desse poço, né, há praticamente 1 mês aí antes. Então, o que acontece? Eles conseguiram reconhecer, né, apesar do estado avançado de putrefação, inclusive pelo um detalhe da aliança da mão dele, né, que era uma aliança que os filhos conheciam, né, e assim, né, entendeu-se que o corpo seria liberado de imediato. Tanto é que o policial que ficou lá responsável, né, até a chegada do carro de cadáver, né, informou para eles comparecerem no dia seguinte, que seria um sábado, a partir das 10 horas da manhã, no IML, para fazer a liberação do corpo. Então, eles ficaram, vou por assim, contentes com a localização do corpo, né? Porque poderiam realmente agora dar uma paz, né? Uma dignidade, né? Um enterro digno para os seus Zacarias. E um conforto espiritual para eles, né? Exato. Descansar, né? Então, essa coisa que as pessoas preservam, né? E eu respeito muito, e eu acho que é muito importante isso, né? O doutor Para um ser Roberto, humano. Pois desculpa não. interromper, só para botar uma informação, eu lembro que quando eu conversei com os parentes, com a Jennifer, se não me engano, ou com o Rafael, que quando encontraram o seu Zacarias, ele estaria com as mãos amarradas. Foi constatado também, né? Além dos sacos na cabeça, Não, as mãos amarradas para exato. trás, né? As mãos amarradas para trás, né?
em posição decúbita, né? Uhum. Então, realmente, essa informação bem relevante aqui, tá, Marcondes? Isso é importante e interessante também, né? Então, bem lembrado, tá? Que às vezes são detalhes que vai passando, né? Sim. Mas olha aqui, é um bate-bola que nós estamos fazendo, pode me interromper, não tem problema, tá? Então, aí nisso eles ficaram com essa esperança de liberar o corpo no dia seguinte, que seria um sábado, e aí, depois que o carro de cadáver passou lá por volta de umas 9h30, 10 horas, foram para casa, e no dia seguinte foram ao IML. Me ligam por volta de umas 10h30, 11 horas, falando que a liberação do corpo somente iria ocorrer com a realização de um exame de DNA. Porque aí depois eu peguei o boletim do encontro de cadáver, né? Há uma informação de que a delegada não foi categórica, né? Nesse ponto de que o corpo seria provavelmente do seu Zacarias. Esse provavelmente é que matou tudo. Exatamente. Infelizmente, essa palavra, né? E eu isso, diante de tanta certeza dos filhos, né? Que encontraram, que viram o corpo do pai, do seu Zacarias, né? A autoridade colocar essa palavra, né? Eu acho que isso que pecou na investigação, né? Com todo respeito à posição da autoridade policial. Uhum. Mas ela colocou essa palavra e, infelizmente, precisaria do DNA, porque nem o médico legista, né, poderia fazer essa liberação. Tentamos contato com ela no sábado, aí ela pediu para conversar com outras pessoas, tentei, infelizmente, as pessoas que eu conversei, falaram quem lavrou esse boletim foi a autoridade policial responsável, então ela que teria que mudar. E nada foi feito. Na segunda-feira, estivemos novamente no IML para verificar, né, as reais condições, se poderia haver a liberação ou não, até mesmo as falanges, né, que são as impressões digitais, estavam com 9 dedos, um dedo acabou se perdendo lá no poço, que eu acho que devido à queda, bater lá 18 metros de altura, né? Com certeza. Então, o que acontece? Conseguiram, né, pelo menos as falanges, recuperar e levar para o Instituto de Identificação Civil, né, Criminal, que é o IRGD, tá, que faz parte do órgão da Polícia Civil. E nisso ficou aí praticamente uns 10 dias para fazer o resultado, né, para sair esse resultado das falanges. A princípio, deu negativo, mas eles reiteraram lá com produtos químicos, tudo, e acabou positivando. Mas, a par disso, eu obtive uma informação de uma outra autoridade policial que me passou que poderíamos fazer, né, com o Instituto de Criminalística de Brasília, que Brasília, né, esse Instituto de Criminalística, teria um equipamento moderno que poderia fazer o exame de DNA em 4 horas. Né? Nossa, muito rápido. Exatamente. Recebi o telefone dessa pessoa, liguei para esse perito de Brasília, tá? E questionei, doutor, você precisa fazer o pedido de cooperação aí entre as polícias, né? Eu não posso pedir, nem o senhor pode mandar, porque tem que ser via cooperação e via tudo isso documentado. Eu falei, não, eu entendo, para não quebrar, né, a cadeia de custódia da prova, para não ter nenhum problema, né? E nisso, tentei falar com o pessoal do Instituto de Criminalística, diretoria, né, para fazer essa cooperação. Não consegui ser atendido pessoalmente, mandei um e-mail e recebo uma resposta depois de 2 dias, né, de que não seria possível fazer esse pedido de cooperação porque não existia nada previsto em lei. Olha o absurdo. Você manda um e-mail oficial para outro e-mail oficial, ele te responde o que isso fere a lei. Tudo bem. E o maior estado do Brasil, né, não tem um equipamento moderno, não digo um, né, ter pelo menos uns 2, 3 equipamentos desse para poder agilizar, né, a coleta desse material genético e fazer o confronto de DNA para tantos centenas de casos que tem aqui no estado de São Paulo. E você não poder fazer essa cooperação com a polícia científica de outro estado, né, para poder resolver um caso em menos tempo, encurtar o tempo, Com certeza. Não é faz sentido. lastimável. Ah, não faz sentido. Não faz. É uma posição assim extremamente, desculpa que eu vou falar, egoísta, né, da autoridade, né, que não quer dar o braço a torcer, né, que não quer fazer um pedido de cooperação, que isso, a pessoa de Brasília falou que é muito comum, ele recebe de outros estados,
Então, eu achei que seria muito fácil aqui de São Paulo, né, fazer esse pedido de cooperação. E não haveria nada, nenhum impedimento, nenhum empecilho, né, para ser feito, que fosse feito. Mas tudo bem, respeito, né, e espero que o governador do estado de São Paulo, né, tenha um pouco de consciência, o secretário de Segurança Pública, né, de pôr a mão na consciência, né, e investir nessa área, né, que eu Modernizar. acho modernizar, que é primordial, né, que para o maior estado da América Latina, vamos pôr assim, né, não ter um equipamento desse, né, é uma vergonha. Com A certeza. par disso, vamos lá. Aí depois disso, ainda eu fiz um pedido para a autoridade judicial, né, para a liberação do cadáver, né. Eu falei, já que a autoridade policial não liberou o cadáver, né, diante dessa palavra, provavelmente, fiz um pedido, né, para a autoridade judiciária pedindo a liberação do cadáver, que isso é perfeitamente possível. Uhum. Mas o doutor entendeu também que esse provavelmente, né, essa palavra, Opa, lá né, venha. dependeria do exame de DNA. Então, a autoridade judiciária, diante dessa dúvida, desse provavelmente, indeferiu o nosso pedido, né, o meu pedido de liberação do corpo. Mas, graças que eu falo, né, a pessoas que têm o empenho de resolver, né, que têm a dedicação, não se abatem no primeiro não, né, no primeiro resultado negativo, foram, vou pôr assim, é, agiram, vou pôr assim, com mais presteza, né? Persistência. Fizeram lá a persistência, né? E fizeram, né, o exame das falanges do seu Zacarias. E aí positivou para o corpo dele. Então, a identificação civil bateu com o cadáver lá que estávamos. E aí foi feita a liberação do cadáver, né? E a família conseguiu, né, dar um enterro digno depois de quase 15 dias da localização do cadáver, né? Um absurdo. Muito. Mas respeitamos as nossas autoridades, né? Com Que acho que certeza. poderiam ter um pouquinho mais de compaixão para com o próximo, né? Exato, é E isso que eu ia não falar. existe. Então, foi feito, né, essa liberação, a família pôde dar um enterro digno para o seu Zacarias, o caixão lacrado, que já não tinha mais nada, era alçada, né? Sim. Então, acabou por ser lacrado, fizeram uma cerimônia, né, e conseguiram enterrá-lo, né? E aí vem a outra parte, né? Nesse decorrer, depois da localização do cadáver, né, quando teve a materialidade do crime, né, de um homicídio, a autoridade policial, né, a delegada, a doutora Magali, representou por uma prisão temporária do principal suspeito, né? E, infelizmente, né, aí eu não vou poder também saber se foi o Ministério Público ou o juiz que não acolheu. Eu, assim, não sei se os argumentos do Ministério Público levaram à conclusão do indeferimento ou não, porque não tive acesso, tá? Mas sei que a autoridade judiciária negou esse pedido da prisão temporária. Então, ou seja, o principal suspeito do crime do seu Zacarias está à solta, né? Isso se já não estiver foragido. Se você entendeu, o principal suspeito é aquele que contou histórias contraditórias, aquele que foi filmado às 7 da manhã sendo recebido pelo seu Zacarias, aquele que abriu o portão às 9 horas para a pessoa que limpava a piscina, aquele que abriu o portão às 10 horas para as moças que iam limpar a casa, aquele que disse para essas pessoas que trabalhavam na casa que o seu Zacarias tinha saído, mas que ele tinha sido recebido pelo Zacarias, é esse, né? É esse suspeito, né? Exatamente. Esse é o principal suspeito aí, tá? Não quero só falar o nome, depois a gente pode, tá numa outra live, Uhum. tá? Esse é o principal suspeito. E aí, a semana passada, a autoridade policial relatou esse inquérito, né? E indiciou o principal suspeito. Tá? Houve um indiciamento, remeteu para o fórum, né? Foi para o Ministério Público, e o Ministério Público, na própria sexta-feira, ofereceu a denúncia contra esse principal suspeito com um pedido de prisão preventiva. Tá? Então, agora está nas mãos da autoridade judiciária responsável, né, pela vara, tá, aqui do Fórum Criminal da Barra Funda de São Paulo, né, para pegar o processo e despachar. Aceito a denúncia e decreto ou não a prisão preventiva do principal suspeito, né? Já vão fazer 4 dias, né, que está na mesa. Eu liguei, inclusive, hoje à tarde, falei com a escrevente responsável, né,
do cartório lá. Ela falou, doutor, infelizmente, palavras da funcionária, a autoridade judiciária está com muitas audiências e ela está tão somente, né, cuidando de processos com réus presos, né? Assim que ela tiver um tempo, ela irá apreciar, né, a denúncia e o pedido de prisão preventiva do principal suspeito. É isso que nós estamos, Marconi. Enquanto isso, né, se o principal suspeito estiver em São Paulo, que eu já não acredito mais, Duvido tá? também. Duvido também. Aí vai ser outra, né, guerra para poder tentar localizá-lo, né? E se localizá-lo, né? Que a gente sabe que há casos e casos, né? De localização ou não. Veja o Lá caso atrás, daquela menina, Lara Maria, que o Wellington Galindo de Queiroz está até hoje foragido. exatamente. E aí você vê uma coisa, lá atrás, né, quando se cogitou, né, que ele seria o principal suspeito, né, a família já ficou sabendo, a família do seu Zacarias ficou sabendo que ele já não estava mais morando na residência, e segundo informações, inclusive, que eu recebi de um familiar desse principal suspeito, né, que ele teria ido para a casa de um outro familiar prestar serviços lá, que ele Ah, não estava foragido, não estava né? foragido, ele estava Tanto fazendo que uma obra. eu tive ainda, Marconi, que receber, né, uma mensagem, isso está salvo, né, de um familiar dele, né, tipo me ameaçando, né, entre linhas, para me calar. E eu não vou me calar, Com certeza. né? Só digo aqui, hoje eu não falo o nome ainda do principal suspeito, né, para ter a certeza, na hora que eu tiver acesso a essa denúncia, né, com todas as informações. Mas você vê, ainda eu precisei receber isso, Marconi. Não, absurdo, absurdo, completamente absurdo. É, Fora da realidade, né? não, Fora dos quadros, é, da ti- normalidade, pô. não, não, não tem palavras. Eu acho isso tão sem Não, quando noção, eu li, não sei, não sei, eu não consigo classificar. não, é que eu falei, é uma ameaça, assim, para mim não me ameaçou nada, nem me intimidou, né? Seria, vamos dizer, uma intimidação para não ficar falando do caso, Uhum. né? E do principal suspeito, né? Eu senti como isso, mas a ameaça eu não me senti ameaçado, foi mais a intimidação, né? Para calar a boca, né? Mas, Marconi, para mim, eu não tenho medo, porque eu acredito na justiça e a justiça que está sendo feita. E o principal suspeito vai ser colocado no banco dos réus, né? Já está, só falta a autoridade judiciária receber a Só denúncia, falta né? caneta, só falta caneta. Só uma canetada, né? E hoje não é canetada, só uma teclada, né? Que a gente sabe que tem assistentes, né? Os juízes têm assistente, né? E aos despachos, a gente sabe que são despachos iniciais padrões, né? De recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva, que só vai depois, passa para a autoridade judiciária, confere, lê e assina digitalmente. Então, né, falta um pouquinho mais de empenho, vou pôr assim, um empenho a mais, né? Mas tudo bem, não vou, né? Vamos respeitar. Mas quando eu recebi essa mensagem, Marconi, eu comecei a rir. Eu nem respondi a pessoa. Eu falei, é tão, desculpa assim, Sem noção, medíocre. sem noção, a gente não consegue nem classificar, tem a palavra correta para classificar. Exatamente, né? Eu fiquei assim abismado. Eu falei, nossa, como pode, né? Uma pessoa se prestar a isso, né? Tentar fazer a defesa desse ser humano, que a gente sabe que é o principal suspeito, né? E vir com isso para poder tentar, né? Assim, uma intimidação, né? Calar a boca minha. Eu não vou me calar, né? Jamais, né? Eu me rebaixei a qualquer tipo, né? De intimidação, seja de pessoas rés, né? Familiares de réus, né? Seja de autoridades também, porque eu falei demais ou não falei, eu falo, eu digo a verdade, né? Jamais desacatei ninguém. Eu acho que a verdade tem que ser dita e merece ser dita, né? Uma vez eu tive um caso, isso vai fazer 10 anos, Marconi, Uhum. aqui no interior de São Paulo, em Porto Feliz. Eu fui para uma audiência criminal, era assistente de acusação de um caso, né? E na saída do fórum, né? Estavam os familiares eram 4 réus que estavam sendo julgados, 4 adolescentes, né? E os familiares deles lá fora, né? E aí depois tinha falado, nós vamos te pegar na estrada, vamos fazer isso. Eu só ouvi, né?
Aí eu chamei o chefe de segurança da Polícia Militar do Fórum, né? Ele falou, não, doutor, eu ouvi, né? Nós vamos fazer a escolta do doutor. Saí escoltado de Porto Feliz, né, que é um braço da Castelo Branco, até Uhum, a Castelo Branco, porque é uma estrada de vicinal, de mão dupla só, né? uhum. Que realmente, se quisessem fazer uma emboscada lá, Conseguiriam. poderiam atravessar algum carro, conseguiriam, né? Fui sendo escoltado por duas viaturas, né? Eu não me intimido, Marcondes. Tem aí, desculpa que eu falo, né? A gente tem a polícia ao nosso lado, né? A gente Exatamente. tem o Ministério Público, tem o Judiciário. Então, eu não me rebaixo a isso, né? E É. eu acho assim, eu achei uma infantilidade. Desculpa a expressão, Marcondes. Não, mas com certeza, com total certeza, concordo completamente. Então, vamos só para finalizar aqui. Caso Zacarias, só falta ali uma assinatura para mandar prender. É isso. Exatamente. E Aí, assim que tiver a decisão, nós voltamos aqui com uma live, né? Dando essa notícia aqui para as pessoas, né? Que eu acho de suma importância, né? Porque é importante esclarecer. E aí eu digo o nome do principal suspeito, tá? fechado. Agora vamos voltar ao outro caso. Caso Dona Luísa. Dona Luísa que desapareceu no dia 22 de junho. A gente aqui no canal tem falado tanto desse caso também, principalmente porque, além do desaparecimento da Dona Luísa, ainda temos que conviver ali com uma briga familiar imensa entre irmão da Dona Luísa, filhas da Dona Luísa, ataques, suspeitas ali entre uma e outra. E a gente vê o seguinte, doutor Roberto, muito embora o caso seja o desaparecimento da Dona Luísa, ah, essa briga familiar também chamou a atenção do pessoal que acompanha o caso. No meu entendimento, vou dizer, assim, vou passar para o senhor o meu entendimento. O que aconteceu com a Dona Luísa, que tiver que tenha que for, eu acho que não tem nada a ver com familiar. Não tem nada a ver com a Renata, não tem nada a ver com a Rejane, não tem nada a ver com o irmão dela, o Nel. Eu acho que o que aconteceu com ela é uma coisa estranha à proximidade dessa família. Eu acho. Mas a gente vê ali, passando na mídia, muita gente acusando, principalmente a Renata e o Leno, falando de coisas que sumiram, coisas que desapareceram, mas como eu estou acompanhando os dois lados, sempre vejo, e ali eu estou vendo o seguinte, essa briga familiar em nada ajuda o caso da Dona Luísa. Mas o pessoal quer saber, e muitas vezes muita gente acusou a Renata e o Leandro, e eu sempre falo, acusar sem provas é um crime. E muitas vezes, se a gente aqui, como mídia, como imprensa, se a gente rotula uma pessoa e acontece um justiçamento, a população vai para cima dessas pessoas e faz o justiçamento, a responsabilidade é de quem noticiou. E hoje, o doutor Roberto vai falar, pelo que eu sei, me corrija, doutor Roberto, não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa de interesse da família no radar da polícia. Ou estou errado? Não, exatamente, Marconde. Até assim, gostaria assim, de esclarecer as pessoas que nos assistem, né? E como você disse, não vamos fazer um pré-julgamento da Renata e do Leno, tá? Porque o que existe é uma briga familiar, e isso eu percebo que não é de agora, entre a Renata e a Regiane. A Regiane é minha cliente. E estou para auxiliá-la, né, nas apurações, né, do desaparecimento da mãe, que hoje nós já sabemos, né, e ela também, que não é um desaparecimento, é um homicídio, ela foi morta. Uhum, Então, nós estamos com a polícia trabalhando para tentar localizar esse corpo, o cadáver da dona Luísa, uhum, né? Então, a par dessas brigas dela, como você bem disse aqui, se tivesse evidências, né, desde o início das investigações, com certeza a autoridade policial, né, já teria representado por um pedido de prisão, seja temporária, né, ou preventiva, né? Porque eu acredito mais a temporária, tá? Para poder, né, retirar essas pessoas, vamos dizer, lá do local, para poder as investigações prosseguirem. E eu tenho certeza que a delegacia de Itapecerica da Serra, que está cuidando, né, departamento de homicídios lá, e o delegado que está à frente, já tiveram essa noção, né, de que realmente nenhuma das duas tiveram, né, envolvimento com o desaparecimento assim e eventual morte da dona Luísa, da mãe.
né? Também descarto aqui, porque senão já teria autoridade policial, do irmão dela, o Manuel, né? Com Que também certeza. já é descartado. Então, agora nós estamos numa fase da investigação que a autoridade policial está aguardando, né, a quebra dos sigilos telefônicos, né? Porque com isso daí que a autoridade policial tem a certeza, a convicção de que vai poder tentar verificar qual a última, né, posição do celular da dona Luísa, né? Porque o celular da dona Luísa desapareceu com ela, né? Ou seja, foi levado junto, Foi até, né? me corrija, acho que no dia 22, acho que até 19 horas e 21 minutos ainda tinha sinal do celular dela, não era isso? Exatamente, estava com sinal, e depois disso, nenhum sinal a mais, né? Aí parou. Então, a autoridade policial quer saber, né, qual foi a última localização pelas herbes, né, desse celular. Porque aí a herb, né, a localização do aparelho celular pelas antenas celular, para as pessoas entenderem, né, vai dar qual a posição, qual o trajeto que ela fez, né? Se ela saiu de Embu-Guaçu, foi para Itapecerica da Serra, ou foi para outra região e qual o último ponto que esse celular estava ligado. Então, por essa troca de informações das antenas, né, a autoridade policial vai poder definir um local. E aí sim, nesses pontos que as antenas apontarem para o desaparecimento, para a última, né, localização do celular, fazerem novas buscas. Então, inclusive, só para as pessoas saberem, já foi também feita a quebra do sigilo bancário, não houve movimentação nenhuma na conta da dona Luísa, né? Então, são informações assim, ela não saiu com a bolsa, a única coisa que ela estava com o celular, né? O cartão dela também do transporte lá, não foi obtida nenhuma informação, né? Então, nós percebemos que não foi um crime cometido, inclusive, na casa. Só para as pessoas entenderem, Dona Lu vivia num terreno e esse terreno ela dividiu. Uma parte morava a Renata e o esposo Lênin, né, numa casa, e na outra casa, essa que nós estamos vendo a porta aí ao fundo, tá? Uhum. A Dona Luísa. E tinha um muro que separava, né? E na frente disso aí há um terreno grande, né? Um terreno de mais ou menos uns 700 metros quadrados, com um lago pequeno, umas plantações de frutíferas, né? Árvores frutíferas, tá? Que ela gostava muito de estar mexendo juntamente com o seu irmão Manuel, né? Uhum. Que é auxiliado aí, né? Na limpeza desse terreno. Então, não foi cometido, inclusive a polícia, né, fez uma varredura dentro da casa, tanto da dona Luísa, como da casa da Renata, que é vizinha, né, de parede, tá? Inclusive com os cães farejadores da polícia, que eu estive lá, né, que recebemos a informação de que teria cheiro, corpo, né, num barranco próximo, mais ou menos a uns 500 metros da casa da dona Luísa. Acompanhei esse dia as buscas com os cães farejadores, e nada foi encontrado. É um lugar de matagal, né? Um morro lá, um barranco, não foi encontrado nada. Inclusive, eu pedi para a autoridade policial que estava conduzindo as investigações, né, para realmente passar na casa da dona Luísa e da Renata. E assim o fizeram, né? Da dona Luísa, né, é claro que era o cachorro ia sentir o cheiro dela lá, e apontou até um ponto do ônibus que é do outro lado da rua, né, que era o trajeto que ela fazia, né? Ou seja, de odor, e não localizou mais nada. E na casa da Renata também, né? A suspeita de que haveria um carro lá, o carro está sem bateria, não liga há mais de ano, está parado, e supostamente teria embaixo desse carro um tapete com buraco, né? Levantaram, fizeram, também não tinha nada, né? Ou seja, foram investigados, né? Foi assim, a autoridade policial não viu nada de sangue, né, que teria na casa, porque às vezes sempre há um resquício, né? Por mais que uma pessoa, vamos dizer, mate a outra e tente limpar, né, sempre acaba ficando, né, uma parede mais suja, tudo. E isso também eu estive dentro da casa da dona Luísa, né, e percebi que não havia nenhuma marca de sangue, né? E conforme informações da própria Regiane, o dia que ela esteve lá no domingo, Dona Lu desapareceu na quinta e ela conseguiu somente ir no domingo, porque ela mora 3 horas, né, em outra comarca, né? Então ela Uhum. só conseguiu ir no domingo, tá? Ela entrou na casa e verificou também que não estava bagunçada, não havia nem sinais de luta, nada. Então, ou seja, eu também entendo, Marcondes, assim como você colocou, que esse crime foi praticado por uma terceira pessoa, né? Terceira pessoa da região, da rua lá,
né? E que Dona Lu deve ter visto alguma coisa de errado, né? E acabaram dando cabo nela numa testemunha aí. Então, eu acredito assim que agora, com a quebra, né, com as informações vindas das operadoras, né, para tentar localizar esse celular dela, o último ponto, né, ou os pontos que ela teve, né, vai definir o rumo da investigação. Porque, como digo, uma cidade pequena em Bugaçu, com poucas câmeras, inclusive a câmera do imóvel vizinho, a da Dona Luísa, né, não gravava. A única câmera que grava é interna, que não pega a calçada da rua. Então, você Entendi. vê, é tudo precário, né? Porque se estivesse pegando, né, daríamos ainda para saber se ela foi para a esquerda, direita, pegou o ônibus, não pegou, o que aconteceu, né? Então, ou seja, não há uma prova técnica assim. A única prova técnica que nós temos, né, estamos aguardando, é essa quebra, né, do sigilo telefônico aí, dos dados, né, das antenas de celulares, Marconi. Deixa eu só entender um ponto, doutor Roberto. Eu vou me entender um ponto aqui, porque agora o senhor trouxe uma informação e eu sempre estou falando esse caso, mas agora que me ocorreu essa ideia. Segundo a Rejane, a Renata, a bolsa da dona Lu, com a documentação dela e carteira, estava na casa dela, né? Sim, exatamente. Tá, perfeito. Então a bolsa, documentação, cartões de banco estavam na casa. Então ela sai, ou saíram com ela, somente com o celular. Aí, vamos pensar aqui, uma conjectura. Aquele dia, se eu não me engano, ela tinha uma consulta médica. Será que ela não esqueceu a bolsa e foi até o ponto de ônibus e no ponto de ônibus aconteceu alguma coisa? É uma informação assim, Marconde, é uma hipótese que nós podemos levantar, né? Porque realmente ela tinha uma consulta numa UBS lá próxima, né? Então, pode ser que tenha acontecido alguma coisa e ela teria voltado para buscar essa bolsa, mas como digo, não há câmeras, a única câmera que tem assim é no imóvel vizinho, que é em frente, inclusive, ao ponto de ônibus, né? Que é muito próximo lá, 10 metros mais ou menos da casa da dona Luísa, né? Então, ou seja, pode ter acontecido isso, né? Ela ido até o ponto do ônibus com o celular, esqueceu a bolsa e pode ter voltado para casa e algo nesse interim, né, ida e volta aqui, acontecido alguma coisa, né? Exatamente. É o que eu pensei agora, porque faz mais sentido. Porque vamos imaginar o seguinte, doutor Roberto. Imagina o seguinte: se alguém pula o muro da casa da dona Lu e vai levá-la, né, para fazer uma coisa, um sequestro relâmpago, alguma coisa desse tipo. Vai pegar, vai levar o celular dela e vai levar a bolsa com os cartões. Vai ver se tem dinheiro ou qualquer coisa, não vai deixar a bolsa lá. Se ela sai com o celular e fala assim, pô, esqueci minha bolsa. Aí nesse ponto que ela tá abrindo o portão ou que tá vendo alguém, aí sim pode ter acontecido. Faz muito, eu agora pensando dessa forma, com essa informação que o senhor trouxe, faz um certo, dá uma linha de raciocínio interessante, né? Sim, exatamente. Nós não podemos esquecer também que nesse mesmo dia que ela desapareceu, né? Por isso que a gente não sabe, assim, houve um outro desaparecimento de um adolescente, Sim. tá? Então, a gente não sabe se Dona Luísa, né, viu alguma coisa que não deveria ter visto Uhum. e foi queima de arquivo, né? Que pode ter ocorrido isso, Marconde. Ela ter se dirigido até o ponto de ônibus, né, que dá 10, 20 metros da casa dela, né, visto alguma coisa, ou, vamos dizer, esquecido a bolsa, e nesse que ela está voltando para casa, viu alguma coisa que não era para ver e foi queima de arquivo, né? Pode. Pode ter ocorrido isso daí, tá? Não descarto essa hipótese, porque se alguém tivesse que, vamos dizer, ter matado ela dentro de casa, não ia sair, se preocupar com o celular, vamos pôr assim, né? Teria manchas de sangue na casa, né? Uma casa simples, estaria arrombada a porta, coisa que não estava trancada, né? No portão também, no terreno, assim, não tem manchas, não tem Mancha nada que nenhuma. mancha nenhuma, né? Então, ou seja, pode ter realmente acontecido isso, de ela ter saído para consulta médica, né? Ela pegado o celular dela, ido até o ponto do ônibus e lá, peraí, esqueci, retornando, né? Ter visto algo que não era para ver, né? E nisso fizeram uma queima de arquivo, Pode ser, tá? faz É sentido. isso só que nós podemos deduzir.
porque não é uma pessoa, apesar de ela ter um outro filho em outro estado, né? Ela, segundo as informações da Regiane, né? Ela fazia anos que não ia para lá, né? Tem também parentes, parece que em Fortaleza e outro estado também, não me engano, do Nordeste, né? Também faz anos que não ia. E uma pessoa para ir para lá, né? Ela sairia com a bolsa com os documentos, por assim bem dizer. E se Exatamente. ela tivesse também ido ao encontro de alguém, né? Uma hipótese aqui que nós estamos levantando, né? Ah, vou sair com tal pessoa, né? Ela teria pego a bolsa dela com os documentos, que Sim. segundo informações da filha, né? Ela jamais deixaria a bolsa de lado. E esse dia, como você bem disse, né? Ela poderia, né? Ter ela ia para consulta, saiu, né, e esqueci da bolsa, levou o celular, porque hoje em dia, né, as pessoas se preocupam mais com o celular, e Exatamente. acaba esquecendo a carteira, uma bolsa, né? E aí o que acontece? Ela deve ter chegado no ponto do ônibus que é próximo. Ah, eu esqueci, né? Eu vou pegar o cartão, alguma coisa para passar no ônibus, né? Que isso é comum. E aí, quando se dá fé, né, se dá conta de que não está com a bolsa, aí retorna e pode ter ocorrido alguma coisa nesse interim, Marco. Ou até mesmo, se a gente pode pensar até isso, imagina o seguinte, que ela sabe que ela tem consulta, sai de casa, pega o celular e um dinheiro trocado para pagar a condução para ir voltar e não levar a bolsa. E nessa condução ali, aí a gente vai para outras possibilidades, que ela pode ter tido um surto e descido no meio do caminho, ela pode ter ficado desorientada, tem N coisas. É um caso também que me deixa assim, sem conseguir entender. Porque E uma coisa. Pode? não consigo entender, porque geralmente esses casos são crimes de proximidade. São sempre 80% das vezes são pessoas próximas. Mas no caso da Dona Lu, não. Não tem nada. E não tem um vestígio. Aí só falta realmente a quebra do sigilo telefônico, porque aí a gente vai saber qual foi a última a localização dela. Não, exatamente. Eu ia colocar o seguinte, Margot. Você falou de ela ter pego a condução, né, pagado em dinheiro, né? Mas ela não chegou até a UBS lá para passar pela consulta, né? A Regiane esteve lá no local, a polícia também, né? E a informação é de que realmente ela não apareceu na consulta e nem pegou senha, né? Que ela poderia ter pego uma senha, né? Eu vou ser atendida, mas não ter passado pelo médico. Nem isso ela não fez. É, Então, ou não. seja, ela foi então, foi alguma coisa que aconteceu nesse interim, né? Entre o ponto de ônibus e a casa dela. Mas, como infelizmente eu digo, né? É uma região, né? Um município assim da Grande São Paulo que poucas condições econômicas, assim, financeiras, um município pobre, vamos por assim dizer, né? Carente de infraestrutura, carente, né? Não tem câmeras suficientes para, né, a vigilância. Inclusive, numa outra live, né? As pessoas, eu vi comentários, né? Ah, pegar a câmera de ônibus, né? Infelizmente, é um município que não tem, né? É um município Hum, simples, né? Aqui, pobre, vou por assim por bem dizer, né? economicamente vulnerável. Economicamente vulnerável, bem colocado, Marconi, né? E não tem, porque se tivesse estrutura, a gente poderia ir atrás disso daí, mas não há, né? Então você vê, nem na vizinhança lá não tinha, a única câmera que tinha que eu falei, quando eu fui perguntar, o pessoal falou, não, não grava, a única que grava é aqui de dentro, mas eu falei, mas dá para ver a rua, né? Não, não dá, é só aqui na frente do caixa, Não adianta nada. Mas não adianta, e eu assim, quando eu entro nos casos, eu vejo, né? Eu tento localizar a câmera, isso, aquilo, você fica com as antenas ligadas, você né? fica Para olhando ver. para saber onde tem as imagens. E não tive nenhuma. A única que tive foi essa daí da vizinha, né? Que é em frente, mas que não grava. É só para monitorar mesmo, só para saber quem está na porta. Exato. Mas, hein, doutor Roberto, quando eu falei aquela hora que ela pode ter saído, mas eu nem penso que ela chegou ao posto de saúde, não. Imagina o seguinte, imagina que ela já saiu de casa meio desorientada, já começando aquele surto, meio desorientada, pega o celular, o dinheiro, paga a passagem e desce em um ponto qualquer. Imagina que ela desorientada desce no ponto final, desce na metade do caminho e lá acontece outra coisa. É uma possibilidade menor? É. Bem menor? É. Mas ainda assim existe essa possibilidade. Porque quando eu conversei com algumas pessoas, elas estavam me falando que a dona Lu ela já estava assim com uma certa dificuldade
Que ela já estava perguntando, ela não estava, teve pessoas que falaram com ela, ela não estava reconhecendo. Não sei o quanto grave era isso, se era um começo, mas qualquer hipótese agora, nesse caso da dona Luísa, não pode ser descartada, tem que ser averiguada e depois. Eu acredito o seguinte, Marconi, com relação a isso, pode, como você falou, é uma hipótese que pode ter ocorrido também, a hipótese próxima da casa, essa segunda hipótese que você está lançando, né? Ela ter entrado num coletivo lá, numa van, e descido ou no ponto final, no meio do caminho, alguma coisa, e não chegado, realmente, ela não chegou ao destino que era ao BS para passar por consulta, né? E essa informação dela, né, de que ela pode ter um problema, vou pôr assim, psicológico, né, psiquiátrico, né, uma doença, aí o início de uma doença degenerativa, né, isso pode acontecer com qualquer um, né, Qualquer um. e ainda mais relatos que você está me falando, né, pode acontecer, né, mas eu acredito o seguinte, pela ampla divulgação do caso, né, com as fotos dela aí na mídia, há mais de um mês, né, isso sendo estampado diariamente, e eu acho que qualquer pessoa hoje reconheceria a dona Luísa, né, Com toda teria certeza. reconhecido ela, mesmo se ela tivesse, vamos dizer, perdida aí num local, em alguma proximidade e não conseguido voltar para casa. E o que causa estranheza mais ainda, né, Marco, é o celular, né, tá habilitado, tá ligado, recebendo informações até às 19 horas e 30 minutos, né? E Sim, aí depois para. sim, com certeza. Isso Se é o que é ela mais estranho. é mais estranho, se é uma pessoa, vou pôr assim, que ela esteja, né, desnorteada, vou pôr assim, né? Não sabe para onde ir. Você está com o seu celular, acabou a carga, né? Encontra um bar, alguma coisa. Hoje a gente sabe que qualquer um tem um carregador, né? Falaria, né? Ela, não sei, peraí, mas tem o celular aqui. Iria pôr para recarregar, né? Sim, com E certeza. faria contato, né? Daria para ela, ela faria contato, desbloquearia o celular e faria um contato assim para um parente, para a Regiane, para a Renata, para o Manuel, né? Para a vizinha de frente, Sim, que ela era muito amíssima, né? sim, sim, com certeza, é Então, verdade. isso já teria descartado, né? Vamos dizer, já teria resolvido. Mas a gente percebe que não é, né? Que houve aí um crime maior, não é um desaparecimento em si, né? Então, eu acredito que aí, como você bem falou, as duas hipóteses, ou ponto do ônibus vai e volta, né? Alguma coisa aconteceu, ou ela pega um coletivo, uma van, alguma coisa, desce em algum lugar e aí também vê alguma coisa que não é para ver e acaba, desculpa, sendo morta, né? Então, eu digo, com essas informações agora que virão, né, com as antenas, as herbes dos celulares, né, das torres de celulares, para dar a última localização dela, que vai ser fundamental. Porque vai que dar a última localização do celular dela, Marco? Estou falando uma hipótese aqui, né? De Praça da Sé, um exemplo, Verdade, né? A gente verdade. pode, né? Tem, né? Pode. Então, isso vai ser, assim, o norte da investigação. Então, quando a autoridade policial tiver essa informação, né, e eu já pedi para o delegado lá, ele falou que vai me passar, né, para poder abrir o leque, né? Então, deu em tal município, né, para a gente poder verificar, né, e fazer as buscas lá, que aí fica até mais fácil, né? Mas, você vê, até hoje ninguém, né, como o caso Jaqueline aqui, fazendo um parênteses, né, mas vai fazer um ano mês que Já vem, faz um né? ano, verdade. Cadáver, não, ninguém descobriu o cadáver. Nós tivemos lá Lucilene, que depois de 3 anos que localizaram o cadáver, né? Sabia quem era o autor, né? Tinha todas as provas técnicas, mas não tinha materialidade ainda que era o cadáver, Não tinha, né? não podia Então, aprender. não podia aprender. Então, aqui nesses casos, Jaqueline, né, Dona Luísa, enquanto não houver a localização do cadáver, né, isso quem vai dar hoje é a prova técnica, né, aí sim nós poderemos, né, dizer o que realmente aconteceu, né? Perfeito. Doutor Roberto, obrigado pelas essas atualizações. Semana que vem a gente tem um caso que a gente está acompanhando aqui, a gente não pode falar agora, mas vai ter novidades e novidades fortes, né? Sim, com certeza, Não, Marconi. um não, dois casos, né? Dois, na verdade, dois. Vamos deixar o pessoal na expectativa, mas vamos fazer dois casos que o Dr. Roberto acompanha que vão ter novidades fortes. Doutor Roberto, Não, mais uma vez, muito obrigado por essa aula de direito e pelo ser humano que o senhor é. Não esqueçam, eu sempre, agora eu lembro,
Não esqueçam de seguir o Dr. Roberto nas redes sociais, Dr. Roberto Guastelli, a gente não pode deixar de esquecer. E vão lá e curtam, por favor. Dr. Roberto? Muito obrigado, Marconi. Eu que agradeço a oportunidade aqui de poder participar do seu canal, né, para poder interagir aí com as pessoas que estão nos assistindo e poder explicar de uma forma didática, né, os casos aí que eu acompanho, que eu atuo, né, que eu acho que isso é importante e dá uma satisfação aí não só para os familiares, né, mas como para a sociedade também, para saber como andam, né, os casos aí, tá? Fechado. Obrigado, Dr. Roberto. Família, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, Dr. Roberto. Até a próxima. Uma boa semana a todos aí.